Nesse vídeo vamos falar sobre dois casos de repercussão geral decididos pelo STF, ambos sobre a concessão de indulto pelo presidente da República. Tem muitos detalhes aqui, então é importante você ficar até o final, até porque são dois julgados, como eu mencionei. O primeiro é o do tema 1267, que fala sobre um indulto concedido pelo presidente da República para crimes com pena em concreto abaixo de 5 anos. Esse indulto ressalvou, melhor dizendo, alguns crimes, no entanto, ainda assim, permitiu que, inclusive, crimes praticados com violência ou grave ameaça fossem incluídos nesse indulto. Excepcionou, na verdade, os casos de violência doméstica, tá certo? Então, no caso, se alegava que teria acontecido uma abolício crimes generalizada. Por quê? O indulto não estabeleceu um prazo temporal mínimo de cumprimento de pena, que é o comum em outros indultos, conceder, por exemplo, para pessoas que já cumpriram 1/6 da pena ou 1/3 da pena. Também não considera a pena em abstrato dos crimes, também é outro critério que muitas vezes é utilizado nos indultos, e também não colocou nenhum requisito relacionado ao beneficiário, como até mesmo o cumprimento da pena ou bom comportamento durante o cumprimento de pena em regime fechado, por exemplo. Então, foi essa alegação de que, pela falta de maiores critérios, uns critérios mais rígidos, esse indulto teria, na verdade, implicado numa mera absolvição, né, uma abolício crimes generalizada, e que isso poderia gerar uma sensação de impunidade e de insegurança na sociedade. O STF afastou essas alegações, mas para compreender melhor o que foi decidido, vamos ver aqui primeiro as normas, né? A gente tem na Constituição Federal o artigo 84, inciso 12, que diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Enfim, aqui está a competência para o presidente da República conceder indulto. Por outro lado, o artigo 5º da Constituição, no inciso 43, diz que são insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes definidos em lei como hediondos. Então, inclusive aqui há uma discussão se para esses crimes caberia o indulto, porque a Constituição fala expressamente apenas na impossibilidade de concessão de graça ou anistia. Por outro lado, a Lei de Crimes Hediondos, ela fala no seu artigo 2º que não cabe a concessão de indulto para crimes hediondos. Quanto a isso aqui, o STF já decidiu que essa norma é constitucional, então não há nenhuma discussão sobre a constitucionalidade da vedação legal de concessão de indulto nesses crimes aqui, certo? Então, ainda que a Constituição não tenha falado aqui na impossibilidade de concessão de indulto, a legislação já deixou claro que é impossível conceder indulto para crimes hediondos. Da mesma forma, a Lei de Drogas também traz aqui uma vedação de concessão de indulto para o crime de drogas, que é um crime equiparado a hediondo. Por fim, a gente tem ainda a lei que trata sobre o crime de tortura, e ela diz que não cabe a concessão de graça ou anistia. Então há uma discussão se cabe ou não a concessão de indulto para o crime de tortura, tá certo? De toda forma, é preciso relembrar que o STF já tem um precedente na ADI 2795, decidida em 2002, então já é um pouco antigo o julgado, mas que nesse julgado ele diz que é inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Enfim, então já há uma decisão do STF no sentido de que seria inconstitucional, inclusive para o crime de tortura. Então, embora haja ainda uma discussão doutrinária, inclusive sobre a possibilidade ou não de concessão de indulto para o crime de tortura, a gente já tem essa decisão do STF em ADI, tá certo? Bom, a gente tem então esses instrumentos, né, de extinção de punibilidade, que são a anistia, a graça e o indulto. A anistia é de competência do Congresso Nacional e
a graça e indulto são atos do presidente da República, né? Então, a graça ela é concedida individualmente, ou seja, para apenas uma determinada pessoa. O indulto ele é coletivo, ou seja, com beneficiários indeterminados no ato. O presidente da República vai dizer que vai conceder para pessoas que praticaram determinados crimes ou com crimes de até determinada pena, né? Enfim, ele estabelece critérios que são objetivos e vão ser aplicados a todas aquelas pessoas que se enquadrem naquela situação, diferente da graça, que sai ali o nome da pessoa no benefício concedido, né? E quanto uma característica, aliás, do indulto e da graça é a de que ele não extingue os efeitos penais secundários, tá certo? Então, a gente tem aqui, nos efeitos da sentença penal condenatória, os efeitos principais, que é a pena, né, inclusive a medida de segurança, e os efeitos secundários, que tem os penais, os extras penais. Entre os efeitos penais, a gente tem a reincidência, né, a revogação de sursis, entre outros. Também, entre os efeitos extrapenais, a gente vai ter perda de bens ou confisco, a obrigação de reparação do dano, também eventual perda de cargo ou função pública, inabilitação para dirigir ou perda do poder familiar, tutela ou curatela. Então, todos esses efeitos aqui são secundários e eles não são excluídos pela concessão do indulto ou da graça, tá certo? Então, o STF, ao decidir isso aqui, passou também por uma análise histórica da evolução da jurisprudência do STF sobre a análise desses benefícios, né, dessas causas de extinção da punibilidade, e apontou justamente aquele precedente lá de 2002 que eu falei, que diz que é verdade, é inconstitucional a concessão de indulto para esses crimes de terrorismo, né, e crimes hediondos ou equiparados, inclusive de tortura, como eu mencionei. Também, em 2019, houve uma certa ampliação na análise do STF. Antes, o STF basicamente via se o crime estava entre as vedações, os crimes vedados constitucionalmente, e se não estivesse nas vedações previstas constitucionalmente, seria permitido que o presidente concedesse o indulto. E a partir de 2019 já passou a fazer o STF algum nível de análise quanto ao indulto concedido. Naquela oportunidade, o STF disse que era constitucional o indulto concedido em 2017, mesmo que ele incluísse crimes mais graves. No entanto, aqui já se abriu uma discussão nos votos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pela ministra Carmen Lúcia, que apontaram a possibilidade de controle judicial em caso desse ato administrativo, que é o indulto, implicar em desvio de finalidade ou quando ele transbordar os limites do princípio da proporcionalidade. Então, ali já foi uma primeira sinalização do STF de que caberia controle judicial. E em 2023, aí a gente tem esse caso midiático, né, do ex-deputado Daniel Silveira, que ele recebeu um indulto individual, na verdade seria uma graça, né, em sentido estrito, e o ex-deputado, foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado por prática de crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e de coação no curso do processo. E no dia seguinte, o então presidente da República concedeu a graça, ou indulto individual, ao ex-deputado, e aí o STF derrubou esse indulto, né? Aplicando, no caso, a ministra relatora, a teoria dos atos administrativos, então dizendo que era insubsistente aquele fundamento utilizado para a concessão do indulto, e o ministro Dias Toffoli apontou a necessidade de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então aqui o STF analisou uma questão mais ética, ou seja, de princípio da moralidade na concessão do indulto e também da necessidade de proteção do Estado Democrático de Direito. Então o STF fez um controle de constitucionalidade que foi para além daquelas vedações do artigo 5º da Constituição, né? Então encontrou uma impossibilidade de concessão de indulto, inclusive em hipótese não expressamente prevista na Constituição. E, de toda forma, a gente vê que
o controle do indulto pelo STF é, de certa forma, limitado, né? A gente tem aqui esse precedente, que foi um caso direto, até, vamos dizer assim, de afronta a uma decisão do STF, de certa forma, né? Porque aconteceu no dia seguinte ao julgado, e era um momento de tensionamento político também. Mas, de modo geral, a gente vê que o STF mantém os indultos já concedidos, né? Salvo quando, de fato, vai contra a vedação expressamente prevista na Constituição de concessão de indulto para crimes hediondos e equiparados, né? Então, o ministro Flávio Dino, que foi o relator desse tema 1267, ele elencou aqui algumas características do indulto. Eu achei que ficou muito bem resumido, por sinal, e eu vou aqui ler o que é que ele colocou, né? Então, características do indulto, que ele resumiu. A concessão dele, observada a competência privativa do chefe do Poder Executivo, não afronta a tripartição dos poderes, ou seja, o indulto, apesar de ele desfazer uma condenação do judiciário, é um meio de freios e contrapesos previsto na Constituição, então não é uma afronta à separação dos poderes. Ele se trata de um instrumento constitucional próprio aos mecanismos de freios e contrapesos, como eu acabei de dizer, é ato discricionário, cujo juízo de conveniência e oportunidade se insere com exclusividade na alçada decisória do presidente da República. Como ato administrativo, seus requisitos devem observar as hipóteses constitucionais, legais e moralmente admissíveis, que aí vai bem em cima daquele julgado da DPF 964, né, do caso do ex-deputado, no qual houve esse controle aqui de moralidade, de afronta a princípios constitucionais. Ele não se vincula a determinada política criminal, embora possa evidenciá-la. Então, por exemplo, um indulto, ele pode, por exemplo, ser utilizado para tentar resolver um problema de superlotação em presídios, certo? Que foi, inclusive, o caso desse indulto do tema 1267. Mas não necessariamente tem que ter relação com esse tipo de problema, né? Então, pode haver relação com alguma questão de política criminal ou não. O indulto não se encontra adstrito à jurisprudência sobre a aplicação da legislação penal e ele é causa de extinção de punibilidade e, como eu disse, não atinge os efeitos secundários da condenação. Sobre isso, há a súmula 631 do STJ, que diz que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais, como eu já mencionei anteriormente. E, por fim, ele apontou que o indulto subordina-se aos limites constitucionais explícitos e implícitos, que aí foi aquilo que eu disse, né? Hoje é possível declarar inconstitucionalidade de indulto mesmo fora daquela vedação do artigo 5º da Constituição, e a sua revisão judicial, respeitado o mérito do ato, não afronta a separação de poderes. Então, passando aqui ao caso concreto mesmo, no caso, como eu disse, o indulto foi concedido para quem praticou o crime com pena abaixo de 5 anos. E fez algumas exclusões, certo, de alguns crimes, inclusive aqueles que têm a vedação constitucional, e além de outros, como, por exemplo, crimes de violência doméstica. E o STF entendeu que não houve extrapolamento da competência do presidente da República, inclusive porque o ato veio fundamentado em parecer que apontava uma situação de superlotação carcerária, que inclusive já foi objeto de análise pelo STF na DPF 357, reconhecido um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema prisional. Então, o indulto foi concedido pensado na situação, então a questão aí mais pragmática de que os presídios estavam superlotados, então, na análise do presidente da República, seria razoável a concessão do indulto para retirar do sistema prisional aquelas pessoas que tinham as penas mais baixas e, inclusive, há aqui um segundo fundamento, que é de que essas pessoas que têm penas baixas, elas eventualmente são cooptadas pelo crime organizado dentro do sistema prisional. Então, esse indulto teria também essa função de, vamos dizer, desmuniciar organizações criminosas. E sobre essas críticas que eu apontei no início do vídeo, sobre a ausência de um lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, não considerar a pena em abstrato e a ausência de requisitos vinculados ao beneficiário, o STF disse que
ainda que isso normalmente seja utilizado em indultos como critério para concessão, mas não há nenhuma norma que determine que assim seja. Então, o presidente da República, ele pode ou não utilizar esses critérios na concessão de indultos, certo? Então, para o ministro Flávio Dino, isso aqui não haveria nenhuma violação à Constituição pelo fato de não haver a adoção desses critérios. E ele ainda, sobre essa alegação de que haveria uma abolição do crime generalizado e uma sensação de impunidade, ele disse que essas alegações são, vamos dizer, genéricas e não acompanhadas de dados concretos que permitissem a declaração da inconstitucionalidade do indulto concedido. Então, feito todo esse apanhado, o STF decidiu que é constitucional o indulto natalino do artigo 5º, caput e parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Então, é um caso em que a tese aqui fixada, na verdade, ficou muito sintética, não passa muito o que é, de fato, o conteúdo do decidido. A gente vê que houve uma discussão um pouco mais profunda, mas a tese aqui apenas se resume a dizer que esse indulto foi constitucional. Vamos passar agora, então, ao indulto do tema de repercussão geral número 1400, que trata sobre a concessão de indulto para o tráfico privilegiado. A gente tem na lei de drogas, no artigo 33, parágrafo 4º, a disposição de que os crimes definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, que são os crimes de tráfico de drogas, as penas deles serão reduzidas de 1 a 2 terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, esse aqui é o chamado tráfico privilegiado, que a jurisprudência tem interpretado esse crime aqui como sendo um crime não hediondo, apesar de estar na lei de drogas, que trata sobre crimes hediondos, ou melhor, crimes equiparados a hediondos. A jurisprudência ela é pacífica no sentido de que esse crime aqui não é um crime hediondo. Portanto, a concessão do indulto a esse crime de tráfico de drogas privilegiado não estaria na vedação constitucional de concessão de benefício de indulto a quem pratica o crime de tráfico de drogas, né? É um crime equiparado a hediondo. E, no caso, foram apresentados vários precedentes do STF. Então, a tese foi fixada no sentido de que é constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no botão de curtir e ative as notificações. Espero por você no próximo vídeo. Até mais!